E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos trabalhar com um dos temas mais questionadores no quesito redação. Nós vamos trabalhar com um tópico que se chama escrever só escrevendo. Bem, pode parecer meio redundante a gente falar nesse sentido, escrever só escrevendo. Afinal de contas, se você escreve, você escreve. Mas o que nós queremos fazer é frisar bem o que representa realmente a condição da escrita para você que está aí se preparando para o concurso, se preparando para o vestibular, ou então simplesmente você está querendo aprofundar seus conhecimentos de escrita no que diz respeito ao contexto mais artístico ou simplesmente no contexto mais técnico da palavra. Bem, para isso é importante a gente observar que o texto escrito precisa de mãos que o escrevem. E então eu convido vocês a uma reflexão. Como é transformar estudantes comuns, como você, em escritores de qualidade? Como é que nós podemos transformar pessoas teoricamente comuns em escritores de qualidade? Bem, você pode não estar acreditando que você poderia se transformar em um escritor de qualidade. E eu digo para você que não é verdade. Você pode sim se transformar em um grande escritor. Você pode sim ser um novo Drummond, uma nova Clarice, uma nova Cecília, ou quem sabe até um grande Camões. Geralmente, o vestibular pede em suas provas que os estudantes escrevam sobre temas dissertativos. Isso daí é importante pelo seguinte, para o vestibular, para a universidade, o que importa é que aquele estudante, aquele candidato, seja uma pessoa altamente questionadora, altamente capaz de pensar sobre a sua própria realidade. Cada pessoa enfrenta o texto escrito à sua própria maneira, ao seu bel prazer. Na verdade, o que importa para a gente é ver que o estudante, no caso você, né, que está aí se preparando para ser uma pessoa competitiva na nossa sociedade, o que importa é que você seja uma pessoa em dia com a notícia, ou seja, que você esteja em dia com a sua própria existência no mundo. Bem, para isso, a gente vai observar que uma das formas mais contundentes de escrita que nós observamos na nossa realidade, no nosso cotidiano, é justamente o jornal. Dentro do jornal, nós temos algumas coisas extremamente importantes. Nós temos notícias, nós temos entrevistas, nós temos reportagens. E aí, pessoal, preste atenção, porque vejam só, se você consegue dominar aquilo que está escrito ali naquele jornal, se você consegue realmente se degladiar com aquelas palavras que vêm escritas por meio daquelas traçadas linhas, você consegue então se dar conta de que você está dominando todo o mundo à sua volta. É importante a gente perceber que uma pessoa que domina o texto jornalístico, ela também está dominando, de certa forma, a sua própria realidade. Ela também está dominando a sua própria condição de ser e estar no mundo. Um jornal, ele não se faz só de notícias. É lógico que nós precisamos dominar todos os meios de comunicação com os quais a gente se depara dentro das páginas do jornal. Afinal de contas, se nós queremos que a leitura, né, então aí já não falo nem só do jornal, mas a leitura como um todo, seja realmente uma prática política, é importante que a gente também entenda todas as outras mensagens subliminares que são passadas para nós por meio daquelas páginas. Nesse contexto, nós podemos trabalhar, por exemplo, com algumas abordagens mais comerciais
No caso, por exemplo, a gente pode trabalhar com a publicidade e propaganda. Nesse contexto, é importante que o estudante ele também entenda quais são as conotações, até artísticas, que a publicidade e a propaganda podem oferecer a ele. Carta argumentativa dos leitores. Você já parou para ler aquelas cartas que são escritas pelos leitores? Pois bem, você sabia que aquilo ali também pode ser o tema de uma redação de vestibular? A Unicamp, por exemplo, trabalha com cartas argumentativas, em que o escritor, o estudante, o candidato, ele tem que realmente se posicionar no lugar de uma pessoa que está questionando uma determinada ação e enviar o seu texto para alguém requisitando um determinado processo, ou geralmente um processo de melhoria, lógico. Bem, é importante então que, ao se deparar com determinados problemas, você também tenha em mente que você tem nas mãos o quê? O poder de decisão, o poder de veto e o poder de escolha de algumas ações. Quando você está consumindo um determinado produto e você não, digamos, não está satisfeito com aquele produto, você recorre a quem? A defesa do consumidor. Como é que você recorre à defesa do consumidor? Você chega lá, você fala com alguém, mas você tem que expor o quê? Argumentos. Você já imaginou todas as coisas que vocês poderiam conquistar se vocês detivessem o poder da palavra? Vocês já imaginaram todas as ações que vocês poderiam alcançar se vocês detivessem o poder da palavra? Pois bem, as cartas argumentativas, elas requisitam que os leitores sejam pessoas críticas. E aí a gente vai para um outro ponto do nosso jornal, que não é necessariamente a notícia, que é a parte da crítica. Bem, crítica de quê? Crítica de filmes, crítica de livros, crítica de qualquer coisa que seja algo que é fornecido a você, consumidor. Bem, o jornal, ele precisa ter em mente que, na verdade, ele existe para atender você. E você também tem que ter em mente que o jornal existe para atender você. Bem, além da crítica, nós vamos chegar a uma parte do nosso jornal que é de extrema importância, que é justamente o quê? O editorial. No editorial, você consegue ver quais são as linhas mestras qual é o pensamento básico daquele jornal. Com o editorial, e geralmente quem assina o editorial é o editor-chefe do jornal, você consegue perceber quais são as tendências políticas que aquele jornal apresenta e qual é a linha de pensamento que ele vai apresentar. Imagens, sonhos e roteiros, a escrita da arte. Bem, e aí a gente começa a se deparar com outras formas com outras manifestações do texto escrito. E nesse sentido, a gente volta a falar daquilo que eu apresentei a vocês no início da aula. Como é que você vai conseguir se tornar uma pessoa, um escritor de qualidade? Como é que você vai conseguir se tornar um escritor conceituado? Alguém que realmente se apresenta no mercado com uma determinada flexibilidade diante do jogo linguístico. Bem, uma das formas de você responder a essa questão é se deparar com o conceito de arte. É lógico que um texto artístico é um texto extremamente subjetivo. É lógico que um texto artístico é um texto extremamente pessoal no que diz respeito à própria questão da forma, da linguagem e dos temas. Bem, são esses três elementos, os elementos que formam qualquer texto: forma, linguagem e tema. E aí, um texto artístico,
ele vai se apresentar geralmente de maneira mais livre, com uma linguagem mais pessoal, mais intimista e com temas mais voltados para a própria sociedade. Bem, alguns textos artísticos acabam se tornando objetos de estudo de outros veículos, de outras linguagens textuais. O cinema, por exemplo, ele faz uso dessa questão de forma bastante flexível, ou seja, ele vai trabalhando com a linguagem dos textos e associando a questão das palavras à questão da imagem. Bem, é importante você observar que deparar-se com diferentes formas de apresentação do texto escrito também é uma maneira de você consolidar uma prática cidadã. E aí, nesse sentido, a gente tem que se deparar com as coisas mais, digamos, mais contemporâneas do texto escrito. Nós vamos nos deparar com aquilo que representa a essência da globalização, a essência do processo tecnológico nas comunicações em termos mundiais. Nós vamos trabalhar com o cinema, o vídeo e a televisão. Nesse sentido, você que domina a palavra escrita, você começa a entender que, por exemplo, ao assistir a um filme no cinema, você também está diante de um texto escrito. Ao assistir a um determinado vídeo, a um filme de vídeo, você também está diante de um texto escrito. Ao assistir a um programa de televisão, você também está diante de um roteiro, você também está diante de um texto escrito. Bem, nesse sentido, a gente trabalha com essa possibilidade múltipla que a tecnologia nos oferece. Diante de quê? Diante da associação entre imagem e palavra. É lógico que a palavra também é uma imagem. É lógico que a palavra também é um signo. O conceito de signo, ele é importante pelo seguinte, porque o que é um signo? É o conjunto de significante e significado. Significante seria a imagem visual que você tem. Significado, aquilo que está associado a essa imagem visual. Então, por exemplo, quando você imagina a palavra maçã, você vai criar na sua mente o quê? Uma imagem, a imagem de uma fruta chamada maçã. Ao mesmo tempo, você também associa a essa maçã a palavra maçã. E aí você vai criar, então, o quê? Duas imagens possíveis, duas associações possíveis. Então, trabalhar tecnologicamente o texto escrito é você conseguir perceber que, na verdade, todo o processo de criação das linguagens múltiplas com as quais você se depara é um processo que visa a criatividade, que visa a pesquisa estética e que visa principalmente as noções de arte e arte como transfiguração de uma realidade muito maior do que aquela com a qual a gente se depara. A realidade do mundo em que nós estamos, que nós estamos habitando, o mundo em que nós estamos inseridos. A aquisição da escrita como forma de se construir a cidadania. Na verdade, o que nós queremos, o que estamos objetivando é que você se torne um cidadão crítico diante da sua própria visão de mundo. O que nós queremos é que você tenha em mente e que você tenha nas suas mãos o poder de questionar a sociedade à sua volta da mesma maneira que determinados escritores já fizeram anteriormente. Bem, vale a pena nesse momento a gente lembrar de um grande escritor que também foi questionador ao seu tempo, Machado de Assis.
Se você, por exemplo, observa o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ver que no meio da narrativa nós temos uma série de capítulos que são extremamente dissertativos. E aí vale a pena a gente lembrar também das primeiras palavras do romance, quando ele diz, né, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico esta narrativa. Bem, pessoal, se você tem um livro em que você dedica o livro ao verme que roeu as carnes do seu cadáver, é lógico que você está morto. O próprio Machado de Assis, quer dizer, na verdade o Brás Cubas, dizia na sua obra: não sou um autor defunto, mas sim um defunto autor. Bem, nesse sentido, é importante a gente perceber o seguinte, que o fato de o narrador estar morto fazia com que ele se distanciasse da realidade crítica que ele estava objetivando denunciar. Então, dizem os especialistas que quando Machado era questionado sobre a linguagem tenebrosa que ele ostentava no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele simplesmente respondia: ora, fale com Brás Cubas, não comigo. E aí, veja bem, galera, o que você entende com isso? Ele queria mostrar para as pessoas à sua volta que ele não era responsável por aquelas críticas que estavam sendo feitas naquele romance. Nesse sentido, é importante você ter em mente que você também pode ser um escritor cidadão ao dominar determinadas críticas. Bem, o que você vai apresentar, então, na verdade, vão ser algumas modalidades textuais com as quais você vai ter que conviver para o resto da sua vida. Quer ver um exemplo? Textos de apresentação científica, o que são eles? Você já parou para pensar nos trabalhos que você faz no seu colégio? Você já parou para pensar nas tais pesquisas de ciências, de química, física, biologia que você faz? Agora imagina você aumentando essa pesquisa por 10, 20, 30, 50, né? Multiplicando isso por 50 vezes. Imagine que você vai ter que fazer uma dissertação de 150 páginas. Tá achando estranho? Tá achando muito? Pois é justamente isso que você vai ter que apresentar quando estiver na faculdade. As monografias de graduação costumam ter entre 50 e 100 páginas. Só que o modelo delas é exatamente o mesmo que a sua dissertação escolar. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nada difere daquilo com o qual você já está acostumado. A única diferença, na verdade, é com relação ao tamanho, à extensão do texto. Então, se você não gosta muito de escrever, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa prática. Vamos começar a criar uma prática cidadã muito mais efetiva. Afinal de contas, a gente só vai mudar a realidade se a gente também mudar a nossa própria percepção. E o manifesto, então? Você já parou para pensar quantos escritores conseguiram modificar a sua realidade por meio dos manifestos? O modernismo brasileiro, por exemplo, trouxe à tona alguns dos principais manifestos da nossa cultura. O Manifesto Antropofágico, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Manifesto Verde-Amarelo. E aí, aqueles poetas que, naquele momento, redigiram determinados tratados sobre as condições estéticas do momento, aqueles poetas conseguiram perceber que toda uma realidade estava sendo transformada por meio daquela abordagem crítica. Então, também crie os seus manifestos dentro da sua escola, na sua casa, com os seus relacionamentos. Crie
manifestos que realmente tentem mudar a sua própria realidade. Abaixo-assinado é outra forma de você trabalhar essa realidade mais cidadã. Observe se na sua comunidade você não tem um grupo de pessoas insatisfeitas com um determinado serviço. Redija um texto que expresse aquela insatisfação, requisite um serviço, requisite uma resposta a uma determinada pessoa que tenha um certo poder, uma certa influência na sociedade. Diante disso, você vai estar efetivamente criando laços com a própria sociedade. Além disso, é importante você ter em mente que é o jogo linguístico que realmente cria o poder, né? Ou seja, a língua tem o seu poder. É lógico que nós podemos fazer revoluções com armas, mas as revoluções mais efetivas são feitas com a palavra. Nesse sentido, escreva cartas abertas à população, publique textos abertos à população, envie mensagens a todas as pessoas ao seu redor e você vai ver que, diante de um veículo importante como um jornal, você vai conseguir, então, ser uma pessoa útil, cidadã e com uma prática diferenciada, que é o que realmente faz com que nós sejamos melhores. Construção do ser artístico. E aí, nesse sentido, então, eu quero convidar você a ser um artista. Eu quero convidar você a ser um poeta. Você já parou para pensar que a poesia pode estar mais próxima de você do que você imagina? Você já parou para pensar que, de repente, você pode estar mais condizente com uma realidade poética do que você imagina? Afinal de contas, o que é poesia? Então, como dizia José Paulo Paes, o poeta, poesia é uma ilha cercada de símbolos por todos os lados. Bem, na verdade, o que nós podemos objetivar nesse momento e nessa definição é mostrar que, na verdade, o que eu quero é que a sua linguagem seja uma linguagem carregada de símbolos, carregada de significados, carregada ao máximo de significados. Bem, nesse sentido, vale a pena também a gente perceber que a poesia é arte. E arte é a transfiguração de realidades. E aí, ao nos depararmos com essa construção, nós vamos perceber que você que está aí sentado nesse momento, você também é um objeto de estudo da poesia. Afinal de contas, você também é real. Se a arte e a poesia, né, em geral, nós podemos definir como transfiguração da realidade, então você também é um elemento poético. Bem, pessoal, como dicas de estudo de hoje, eu vou sugerir 3 livros inusitados. Por quê? São 3 livros, 2 deles que são voltados para crianças e um deles que é voltado para o começo da vida literária. O primeiro livro é O Pequeno Príncipe, é isso mesmo, O Pequeno Príncipe. Eu queria que vocês lessem O Pequeno Príncipe, mas com olhos de pessoas críticas. Quero que vocês busquem no livro que o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com os olhos do coração. O segundo livro é o livro Coração, é um livro italiano que reflete a realidade dos estudantes da primeira metade do século XX na Itália, ou seja, na época do fascismo. E como esses estudantes conseguiram criar vínculos com a produção cultural, com a produção artística, inclusive com a questão dos jornais da época. E o terceiro livro é A Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, que é um livro extremamente interessante para quem está iniciando a produção de leitura de obras de arte. Então, se você quer ler Clarice, comece a ler por esse livro, né? E você vai entender o que é realmente
ter um livro, uma obra de prazer. Ok? Até a próxima, a gente se encontra então.